Bom, considerando que o sonho de quase 99% das pessoas é comprar uma casa, e você vivendo num país onde existe juros negativos, sempre vai aparecer aquela questão: pô, vivendo em juros negativos é muito mais viável financiar uma casa. E foi exatamente essa pergunta que o Boosted Bass Brasil fez para mim. Então ele mandou aqui a seguinte sugestão. Sugestão de vídeo: comprar ou financiar uma casa. Considerando que os juros é menor que a inflação e que é possível um apagão global, provavelmente não teria como o Leviatã controlar, né? Não sei se é uma loucura da minha cabeça. E depois ele deixou uma outra pergunta: quais os tipos de investimento que podemos fazer para aposentar? Considerando que esses investimentos tradicionais você perde dinheiro, mas não me vem em mente o que seriam boas maneiras de ter uma renda passiva no futuro. Cara, então aqui duas grandes perguntas. Casa, vale a pena financiar ou comprar a casa? E investimento para aposentar. Como se aposentar nos dias de hoje, considerando que existia a maior pirâmide da história, muito maior do que qualquer pirâmide do Egito, é a pirâmide da aposentadoria brasileira. Vamos lá. Primeiro por partes. Vale a pena comprar uma casa? Na minha humilde opinião, sim, vale a pena. Inclusive, toda a minha vida é baseada em sobrevivencialismo. E um sobrevivencialista precisa de um refúgio, um local, um bunker. Não sei o seu nível de sobrevivente, mas você precisa de um local para guardar suas coisas, armazenar documentos, comida e etc. Então, na minha opinião, vale sim a pena comprar uma casa. Deixa eu tirar os spoilers do vídeo aqui. Vamos por partes, vamos lá. Comprar ou financiar. Primeira coisa que você tem que levar em consideração na hora de comprar ou financiar qualquer coisa na sua vida é a taxa de juros. No Brasil, a taxa de juros está mais ou menos 10%. Então, vamos supor que você vai comprar uma casa, você vai ter que pagar ali mais ou menos 10% ao ano de juros para o banco. Então, você faz o cálculo aí. Hoje em dia, uma casa custa mais ou menos 250 mil reais, tá bom? Das mais simples. Então, você tem que colocar sempre os juros nesse cálculo, mais 10% ao ano, ok? Eu coloquei esse 10% aqui porque pela Caixa Econômica é mais ou menos uns 9,8 e pelos bancos privados são 11 ou 12, tá bom? Então, coloquei aqui a média de 10. Bom, só que aí a gente tem que considerar os juros reais. A taxa de juros que você vai ter que pagar para o banco é mais ou menos 10% do valor total daquela casa. Só que aí tem os juros reais, que é aqueles juros que você não vê. O que o governo fala que é o IPCA, só que na verdade não é o IPCA. Esse eu coloquei que generosamente ele é de 20%. Mas aqui a gente tem a famosa tabela que eu estava esperando para achar, que é de ativos versus o M2. O que é o M2, pessoal? O M2 é o aumento da base monetária. Essa aqui é a real inflação, tá bom? E você pode notar que de 2020 para frente, o M2 disparou perante todos os outros ativos. Por exemplo, empresas pagadoras de dividendos, inflação IPCA, Ibovespa e renda fixa. Como você pode ver aqui, a linha vermelha é o IPCA, é a inflação que o governo fala para você que existe, que é mais ou menos 6%. Só que a real inflação é essa daqui, ó, a da linha roxa. Então você vê que a inflação monetária extrapola muito mais do que todos os juros e dividendos que você pode ganhar de uma empresa. Bom, um assunto meio complicado se você não viu meus outros vídeos, mas o que você tem que entender? Se a taxa de juros é 10%, você vai ter que pagar mais 10% ao banco em cima daquele valor total. Mas os juros reais são 20%. Ou seja, a gente trabalha com a taxa de juros negativa. O que significa que você pode ficar se endividando para qualquer coisa que você comprar, porque os juros reais são maiores do que os juros que existem na realidade. Os juros cobrados pelos bancos são menores do que os juros verdadeiramente impressos pelo governo. Olha que loucura. E aqui o que acontece? Se todo mundo comprasse uma casa ao mesmo tempo, o país simplesmente quebraria, todos os bancos quebrariam. Porque os juros reais é infinitamente maior, talvez o dobro dos juros que é cobrado
pelos bancos, né? Pelo financiamento. O que significa isso na prática? Vamos lá, o financiamento. Se a taxa de juros reais é verdadeiramente... Se a base da moeda, a inflação, ela é realmente maior do que a taxa de juros, isso significa que vale muito a pena financeiramente você se endividar. Vale muito a pena. Porque cada vez que você tiver que pagar esse 10%, o governo já desvalorizou a moeda 20%. Então vale muito a pena, você sempre vai pagar menos. Nominalmente, pessoal, na sua tela, na tela do banco, os números serão maiores. Só que o poder de compra real daquilo será menor. Então não se deixe enganar pelo nominal, entendeu? O nominal engana muito, mas é só você lembrar de 10 anos atrás. Para você comprar um picolé era 50 centavos, agora é 9. Então, lembre-se que não estou falando de nominal, estou falando de poder real de compra. Dito isso, financiar vale muito a pena financeiramente. Em alguma parte do Brasil isso foi mentira? Cara, isso começou a fazer mais diferença em 2020, depois da pandemia. Só que antes já era assim. O governo já imprimia mais moedas do que todos os outros ativos. Tá? Só que essa diferença não era tão discrepante, isso ficou discrepante mesmo depois da pandemia, governo Bolsonaro. Ali que o cara ligou a impressora de dinheiro de verdade, ok? Então, em algum momento não, né? Mas em alguma parte da evolução do real de 94 para cá, isso não era tão proveitoso quanto é agora, tá bom? Então você tem que entender isso. E é isso aqui o que os Faria Limers não aceitam. Quando eles fazem esse cálculo, eles não pegam de 2020 para frente, que é a parte onde o governo começou a ser mais obscuro. Não, eles pegam o cálculo desde 94. Desde 94 não dá muita diferença. Só que se você pega isso aqui de 2020 para frente, você vê que a diferença aqui é insana, né? Basicamente aqui virou uma putaria geral. Mas vamos lá. Você tendo uma casa também, mesmo que ela seja financiada, mesmo se der merda, se não conseguir pagar essa porcaria, não tem despejo. No Brasil é um país que não tem despejo. Eu até já falei em outro vídeo, cara, até os países mais ditadores do mundo, dificilmente eles tomam a sua única propriedade, a propriedade que você vive. Beleza? Bom, tem umas histórias brabas pra contar sobre isso aqui, ó. Que é aquela galera que faz o financiamento, fica morando na casa e não consegue pagar. E depois o governo tenta revender essa casa por metade do preço pra uma outra pessoa. Aí a outra pessoa vai lá, compra a casa. Quando ela chega pra ver a casa, tem gente morando. É aquela galera que não pagou o financiamento, mas não saiu da casa. Isso aqui dá até morte, cara. Isso aqui dá até arrasta pra cima. Esse vídeo eu já falei muito palavrão, então não vou ficar censurando porra nenhuma não. Vamos lá. Bom, você pode investir em Bitcoin e ir pagando aos poucos. Essa aqui é a estratégia que eu fiz. Eu simplesmente me endivido em real e o Bitcoin vai subindo e eu vou pagando com Bitcoins. Eu faço isso há um bom tempo já. Mas eu não recomendo isso aqui para quem quer ter uma paz mental. Tá bom? Então, se você quer ficar tranquilo, quer dormir bem, você é aquela pessoa que não consegue ficar devendo os outros, não recomendo você financiar nada. Compre tudo à vista. Agora, falando de comprar à vista, de fato, não é o melhor financeiramente. Você vai demorar mais tempo para comprar e tem um problema muito triste nisso, que é, por exemplo, você é um cara que ganha aí na base de 3, 4 mil reais, você vai juntando dinheiro, juntando, só que você ganha menos dinheiro do que a inflação, do que o aumento da base monetária. Então, cara, quando você chegar você tem o objetivo de comprar uma casa de 300. Quando você chegar no 100, a casa vai estar 400. Quando você chegar no 300, a casa vai estar 600. Então, você nunca vai conseguir realizar o seu objetivo. Porque esse dinheiro que você vai deixando guardado, ele vai sendo desvalorizado. E como você já sabe que não existe investimento que vença a inflação da base monetária, você só vai ficar perdendo e perdendo dinheiro. Eu recomendo comprar à vista para você que ganha aí mais de 50 mil por mês, talvez até 40, 30 mil por mês. Você sim consegue comprar à vista. Você junta aí 2 anos e consegue. Agora, para quem ganha
3 mil, 4 mil, 5 mil, que é a maioria da população, muito difícil. É melhor que você faça o financiamento, ok? Vai demorar tempo. Você, novamente, eu não consigo usar nenhuma das duas opções sem ir comprando Bitcoin ao longo do tempo. No caso de comprar à vista, você pode comprar Bitcoin hoje e daqui a 5 anos você compra o bem que você quiser, porque, obviamente, o governo não vai parar com a putaria dele de imprimir dinheiro e o Bitcoin sempre vai subir. Galera, não é que o Bitcoin sobe, o Bitcoin pode até manter o preço dele, só que o real desvaloriza. Então, é um cálculo simples. Queria eu ser um gênio para explicar isso para vocês, mas não é necessário. O cálculo é simples. Bom, e comprando à vista você também dorme tranquilo. Ou você tem, ou você não tem. Existem algumas pessoas que são exatamente isso, binárias. É sim ou não, é 1 ou 0. E para você é melhor não comprar mesmo. Bom, vamos lá. Agora ele fez a segunda parte da pergunta, que era um investimento para se aposentar. E aqui é bem simples, pelo menos o que eu faço. Pensa bem, investimento. Numa sociedade verdadeira, não deveria existir a palavra investimento. Por quê? Porque o investimento ele surge da necessidade de você guardar o seu dinheiro sem que ele sofra desvalorização. É por isso que você investe. Você investe porque você não quer perder o seu poder de compra ao longo do tempo pelo aumento da base monetária. Num país saudável, você simplesmente compraria algum ativo ou alguma moeda que vencesse, que mantivesse o seu poder de compra. Por exemplo, eu compro o ouro tem um preço estável, ele mantém meu poder de compra. Porque a gente sabe que não é assim. Então vamos lá. Investimento não tem. Uma sociedade funcional não precisa de investimento, apenas manter seu poder de compra com um ativo estável. O único que existe atualmente é o Bitcoin, mas nem o Bitcoin é estável, ok? Mas o que a gente pode fazer para se aposentar? Simples, você tem que fazer o famoso DCA, que eu ainda não falei aqui no canal, mas existe uma coisa chamada DCA, ok? Depois eu vou explicar direito para vocês, mas vocês podem procurar outro criador de conteúdo. O DCA é simplesmente comprar Bitcoin fracionado. Então tem lá, no primeiro mês você compra R$90. No segundo mês você compra mais 90. No terceiro mês você compra mais 90. E vai fazendo isso. Por quê? Porque daqui a 5 anos você comprou Bitcoin na alta, na baixa, na queda, na subida. Você comprou Bitcoin em tantas posições diferentes que aquilo vai acabar fazendo um preço médio. E isso no longo prazo é poderoso demais. Por quê? Você está basicamente fazendo a sua aposentadoria e a aposentadoria de todos da sua família, dos seus filhos, dos seus netos e por aí vai. Lembra? Eles não vão parar de imprimir moeda. Nunca. O Bitcoin só tem a tendência de valorizar. Então, toda vez que você dá um pouquinho de dinheiro seu e faz um DCA, compra Bitcoin e guarda, você está guardando para o seu futuro. Simplesmente isso. E é essa aposentadoria que a maioria das pessoas vai ter que fazer, se você quiser manter o seu poder de compra, ok? Então, infelizmente, a gente pode analisar, não só aqui pelo gráfico, mas buscar qualquer tipo de ativo, empresas pagadoras de dividendos, inflação, Ibovespa, renda fixa em dólar. Cara, não esquece isso. Todos vão tomar pau da inflação, que é o aumento da base monetária. Se você trocar esse gráfico aqui para dólar, é a mesma coisa. Ah, para peso argentino, cara, não tem saída. Nenhum estado que imprime moeda pode vencer o Bitcoin no longo prazo. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as quedas do Bitcoin. Como se comportar nas quedas. E vou tentar soltar esses dois vídeos juntos, tá? Porque um assunto traz o outro. Mas, beleza. Espero que tenha respondido aí a sua questão, meu querido Lobinho. Vejo vocês na próxima.